Água, elemento de vital importância à vida no planeta. Este elemento que a natureza nos dá limpo e puro, está chegando em nossas torneiras contaminado e pronto para envenenar seus consumidores. Neste estudo vamos abordar um dos produtos que é agregado à água com a finalidade de desinfetá-la, porém não é este o efeito que vem sendo notado pela ciência há anos. O cloro, que tem mostrado efeitos colaterais alarmantes, é desmascarado neste documentário juntamente com o flúor que você verá na íntegra a seguir. Amigo internauta, primeiramente eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Aqui você estará recebendo informações a respeito de paisagismo, tratamento de água, vida saudável, dicas de permacultura, religião, ciências sociais e da natureza. Desde já convido você para assistir os outros vídeos e deixar sua opinião pessoal, que é extremamente importante para eu realizar meu trabalho e meus estudos. Desejo-lhe muita sorte hoje e sempre. Até a próxima. Peço que compartilhe este vídeo para levarmos este trabalho feito com muito orgulho ao conhecimento de todas as pessoas possíveis, pois o conhecimento evolui o homem. O cloro tem sido usado como um desinfetante para fornecimento de água por muito tempo e proclamado como a única solução para destruir as muitas das bactérias na sua água, pseudo-água potável, fornecida pelas concessionárias. Mentira, existem soluções muito mais saudáveis e confiáveis. A tecnologia UVC ultravioleta elimina mais de 90% das bactérias sem uso de produtos químicos tóxicos e cancerígenos e com algumas aplicações como esterilização, desinfecção, redução de carbono oxidável total, TOC, redução de ureia, remoção do cloro e cloramina, destruição de ozônio na água, redução da oxidação avançada. Primeira arma bioquímica utilizada em guerra mundial foi o gás clorídrico, água e cloro, em vapor lançados contra as tropas inimigas e muitos morreram por causa dele há quase 100 anos e hoje nos tomamos na nossa água, com autorização do governo. Gás do ácido clorídrico é mais denso que o ar. Sua solução em água é um ácido forte que reage violentamente com bases e é corrosiva. O ácido clorídrico reage violentamente com oxidantes formando gases tóxicos. Ele ataca muitos metais na presença de água, formando gases inflamáveis/explosivos. Se ele limpa a sua água, então qual é o problema? O cloro é altamente cancerígeno e acumulativo no organismo humano, causando doenças mortais e letais. Você o usa para desinfetar os banheiros, vasos sanitários, pisos, vestiários, alvejar tecidos, remover fungos e mofos. E tomamos água com cloro porque, se ele mata as bactérias, o que faz com a sua flora intestinal? Mata. Autoridades governamentais da saúde e médicos sabem bem o mal que ele causa, porque não falam nada. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O ácido clorídrico é um ácido mineral forte, suas propriedades corrosiva e irritante são uma das primeiras a promover os efeitos das exposições aguda e crônica. Contato com a pele. O contato com o líquido pode causar severa irritação, queimadura e cicatrizes permanentes ou até mesmo a morte. Vapor ou névoa pode causar vermelhidão, irritação e queimadura se o contato for prolongado. Contato com os olhos. Baixas concentrações de vapor ou névoa, 10-35 ppm, podem ser imediatamente irritantes e resultar em vermelhidão. Vapor concentrado, névoa ou líquido espirrado pode causar severa irritação, queimaduras e cegueira permanente. Ingestão. Líquido pode causar severa queimadura corrosiva na boca, garganta, esôfago e estômago. Sintomas podem incluir dificuldade de engolir, sede intensa, náusea, vômito, diarreia e, casos severos, colapso e morte.
Pequenas quantidades de ácido que entre nos pulmões durante ingestão ou vômito, aspiração, causam sério dano ao pulmão e morte. Inalação, odor perceptível no ar a partir de 10 ppm. Vapor ou névoa a concentração a 35 ppm causa irritação da garganta. Na faixa de 50 a 100 ppm pode causar severa irritação nasal, dor de garganta, engasgamento, tosse e dificuldade de respiração. Exposição prolongada pode causar queimaduras e úlceras no nariz e garganta. Mesmo a exposição breve de 1000 a 2000 ppm causam perigo de vida pela acumulação de fluidos nos pulmões. Edema pulmonar. Sintomas de edema pulmonar tais como falta de ar, podem ocorrer com atraso de 48 horas da exposição. O cloro mata em torno de 75% das bactérias na água. Os vazamentos ao longo das tubulações de fornecimento permitem a penetração de outros tipos de bactérias, isto é facilmente percebido na caixa e reservatórios d'água que criam mofo/fungos e bactérias se multiplicam no seu interior. Para isto aumentam a dose do cloro além do permitido em legislação e isto é facilmente percebido ao dar a descarga no vaso sanitário pelo cheiro que sentimos. Cozinhar com água clorada pelo aquecimento cria-se ácido clorídrico que elimina as vitaminas dos alimentos em mais de 70% e você come lixo alimentar. Ao usar o chuveiro para inalação devido a problemas de constipação, é um risco à saúde muito grande porque o vapor que você inala é ácido clorídrico e não vapor d'água. Quando foi a última vez que o seu médico falou com você sobre a água? Seu organismo é 70% água e seu médico não fala nada sobre isto. Por quê? Dizer que as autoridades estão preocupadas com a cloração da água e seus subprodutos, não parece estranho. Se estivessem realmente preocupados com a saúde da população, parariam de imediato a adição do cloro e flúor. Veja os efeitos negativos em nossos artigos. Na água, existem soluções muito mais inteligentes para a eliminação de bactérias que não afetam a população e exigiriam a instalação de filtros adequados nas casas para o consumo humano. Cloração gera subprodutos conhecidos como hidrocarbonetos clorados ou trihalometanos, THMS. Estes geram certos tipos de alergias, asma, rinite e que há aumento da evidência de uma associação entre os cânceres retais, cólon e da bexiga devido ao consumo de água clorada. Tornam o corpo humano mais vulnerável através da ingestão repetida e pesquisas mostram a incidência de câncer é 44% maior entre aqueles que utilizam água clorada. Cozinhar com água clorada elimina 70% dos nutrientes e vitaminas dos alimentos. Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental adotou novas regras, em 1980, para as cidades para diminuir a cloração subprodutos na água para nível não superior a 100 partes por bilhão. Os especialistas acreditam que ele ainda não oferece garantias adequadas e deve ser reforçada. No Brasil estes níveis estão superiores e em muitos casos não existe o controle do volume do produto químico cancerígeno, cloro, e adicionado e nem exames de qualidade de água na fonte ou no consumidor final. Infelizmente, não existe nenhuma probabilidade de que o uso de cloro será descontinuado, visto o produto químico é economicamente viável para o controle de bactérias no momento, porém não se leva em conta o custo da saúde e quantas pessoas irão ficar doentes por causa disto, tudo isto por interesses financeiros obscuros. É irônico que o processo de cloração, porque nós limpar nossa água de organismos infecciosos podem criar substâncias cancerígenas de produtos químicos na água. Para piorar, as estações de tratamento não têm capacidade para eliminar outras substâncias nocivas ao nosso organismo durante o processo de tratamento, como fluidos sexuais e medicamentos dos mais variados tipos, como de tratamento para depressão e câncer. Briefing: o que é TOC? Carbono oxidável total,
TOC, estão presentes frequentemente na água, disse de qualquer composto que contenha um ou mais átomos de carbono. As exceções são a CO2 e totalmente oxidado carbonatos. TOC são naturais, ou feitos pelo homem como os THMS, os fabricados pelos homens são muitas mais difíceis de remover da água por causa dos tipos de ligações químicas que contêm. São uma preocupação porque são perigosos para a saúde humana, normalmente se encontram na água e não são removidos pelas estações de tratamento de água e viram um ciclo vicioso. Ou seja, ela acumula no corpo, a outra parte retorna na próxima vez que passar pela estação de tratamento de água, podendo conduzir ao câncer e outras doenças graves. Hoje é uma das grandes preocupações dos países mais desenvolvidos. Bom, aqui nem se fala nisto. O cloro afeta diretamente a glândula tiroide, podendo causar obesidade. Vozes de especialistas. É o maior mutilador e assassino de humanos dos tempos modernos. Embora impedido epidemias de uma doença, foi criando outro. Há 4 décadas, após o início da cloração nossa água potável em 1904, a epidemia de problemas cardíacos, câncer, leucemia, senilidade e outras doenças graves começaram. Item Sagina Hospital. JM, preço, MD. É suspeito como a principal causa de níveis elevados de clorofórmio em quase todos os lares por causa do cloro na água. Item Agência de Proteção Ambiental. Dr. Lance Wallace, tomando longos banhos quentes é um risco para a saúde, de acordo com pesquisa apresentada na semana passada, em Anaheim, Califórnia, em uma reunião da Sociedade Americana de Química Chuva. Recomenda-se tomar banhos de menor duração e não mornos ou quentes, usando a água somente para remover o sabão para ter menor exposição a produtos químicos tóxicos contidos na água, evitar tomar água das concessionárias e utilizá-las nos alimentos para cozinhar. Os produtos químicos evaporar para fora da água e são inaladas. Eles também podem espalhar por toda a casa e ser inalado por outros. Os moradores podem receber 6 a 100 vezes mais do produto químico por respirar o ar em torno de chuveiros e de banheira do que seria por beber a água. Item New Scientist, 18/7996. Ian Anderson. Estudos indicam os produtos químicos suspeitos também pode ser inalado e absorvido através da pele durante o banho e no preparo dos alimentos. Ironicamente, mesmo o cloro usado para desinfetar a água produz traços cancerígenos. Ainda, os refrigerantes e sucos de caixinha utilizam água clorada. A sua segurança ao longo prazo é incerto. Beber água clorada dobra o risco de câncer de bexiga, que atinge 40 mil pessoas por ano. Item Estados Unidos News. Sua água é segura. O estado perigoso da sua água. Um longo banho quente é perigoso. Os produtos químicos tóxicos são inalados em altas concentrações. Item Conclusão Agosto 1987. Dr. João Andelman, PhD. Os cientistas descobriram que houve uma maior incidência de câncer de esôfago, reto, da laringe, mama e doença de Hodgkin entre aqueles que bebem águas cloradas. Orgânicos voláteis podem evaporar a água em um chuveiro ou banheira. Cálculos conservadores indicam que exposições por inalação pode ser tão significativa como a exposição de beber a água clorada, principalmente se você bebe 2 litros de água clorada por dia. As pessoas que tomam banho frequentemente estão expostas através de inalação, ingestão ou absorção dérmica. Item 21 de novembro de 1999 de Toronto Star. Força-tarefa para realizar testes em centenas de comunidades. Ottawa, CP, uma nova análise federal conclui que água clorada representa um risco a vários tipos de câncer para os seres humanos, em particular o risco de câncer de bexiga. O relatório do Centro de Laboratórios de Controle de Doenças,
feita é baseado em uma revisão exaustiva de dezenas de estudos realizados nos últimos anos no Canadá e no exterior. A revisão já estimulou o Federal Comitê Provincial de Água Potável para reexaminar os padrões existentes para os níveis de cloro subprodutos, PBC. O benefício é discutível da cloração no controle de doenças infecciosas. Os estudos epidemiológicos indicam elevada incidência de câncer de bexiga entre aqueles que foram expostos à água clorada. Se você colocar essas duas linhas de evidência juntos, eu diria que sai como uma provável ligação entre água clorada e câncer, disse o Departamento de Saúde especialista Donald Vigley, que escreveu o comentário. Ele disse que uma força-tarefa seria testar a água clorada em centenas de comunidades em todo o país para determinar precisamente as concentrações atuais de cloração subprodutos. Efeitos do cloro sobre a saúde. Além de dieta e exercício, manter a saúde ótima envolve o controle de poluentes tóxicos dentro comumente encontradas. Muitas pessoas que sofrem de alergias devido a substâncias que se tornaram parte da vida cotidiana. Quer queiramos ou não, a maioria de nós gasta 70 a 90% de nosso tempo dentro, bombardeando nosso sistema imunológico com produtos químicos e irritantes de carpetes, produtos de limpeza, fumaça de cigarro, poeira, pesticidas, plásticos, fibra de vidro, amianto, escape de automóveis, e ainda que o cloro e flúor que é rotineiramente adicionado ao abastecimento de água como algo que vai melhorar a nossa saúde, pior que é ao contrário. As crianças, idosos e doentes estão entre os mais visivelmente afetados. A Associação Médica Americana relata um aumento de 75% nos casos de asma desde 1984. Edifícios doentes são rotineiramente noticiados em jornais e revistas, em grande parte resultado do ar de má qualidade, toxinas emitidas por plásticos e outros materiais sintéticos, e para fora de gaseificação, de tintas e de madeira quimicamente tratada. Um edifício doente é definido como aquele em que mais de 10% dos ocupantes de um edifício denunciar doenças que estão construindo relacionado, com sintomas como erupções na pele, hemorragia nasal, dores de cabeça, fadiga mental, óleo, nariz e irritação da garganta, náuseas e tonturas. Porém muitos não sabem que a qualidade do ar está contribuindo para ele ficar doente. Poluição interna pode frequentemente ser a causa de se sentir atropelado e geralmente sem sorte. No entanto, isso não deve surpreender-nos se os nossos corpos, especialmente nossos sistemas respiratórios, estão sendo sobrecarregados por contaminantes. Então não importa o quanto nós controlar nossa dieta e quanto tempo passamos fazer exercícios, não vamos ser capazes de realizar em nosso topo. Enquanto que o cloro ocorre na natureza, principalmente como um componente de cloreto de sódio em água do mar e os depósitos de sal, que irrita os olhos e na garganta, e é tóxico quando ingerido ou inalado. Em 1992, a American Medical Association publicou informações que afirmou que quase 28% de todos os cânceres de intestino e 20% de todos os cânceres da bexiga foram causadas pelo consumo de água clorada. Uma preocupação surpreendente, mas crescente, é o efeito que o cloro e outras substâncias químicas têm sobre os níveis de serotonina. A investigação recente demonstrou que organoclorados recalcitrantes podem desempenhar um papel na etiologia do síndrome de fadiga crônica. O cloro emitido através do banho e uso da água na casa divide-se em radicais livres que levam ao câncer e doenças cardiovasculares. O cloro é um dos elementos mais reativos encontrados na natureza.
É facilmente solúvel em água, onde se combina com as moléculas de oxigênio e hidrogênio para formar o ácido hipocloroso e hipoclorito. Cloração de água é conseguida por adição de cloro gasoso diretamente para a fonte de água, ou por adição do hipoclorito de cálcio ou produtos químicos de clorito de sódio, ambos os quais são conhecidos como cloro livre disponível. Serviços públicos de água rotineiramente fazem a desinfecção de água para evitar doenças microbianas, especialmente de cólera, desenteria e febre tifoide. Data de topo: a maior contribuição para a proteção da saúde pública tem sido a desinfecção da água de abastecimento público. No entanto, o cloro e flúor em si mostrou-se o causador de uma série de problemas de saúde. Contribuição potencial para a doença cardíaca. A patente para a cloração foi concedida em 1888 ao Dr. Albert R. Buenos Aires, professor de Química do Instituto de Stephen de Tecnologia em Hoboken, Nova Jersey. No ano seguinte, o primeiro de uma cloração abastecimento público de água foi tentada em Adrian, Michigan. Não foi até 1908, no entanto, que a cloração foi utilizada em grande escala, em Boonton Waterworks Reservatório em Jersey City, New Jersey. Por volta de 1940, a cloração foi muito difundida nos Estados Unidos. Depois aos outros países e em especial no Brasil, como a fama de resolver os problemas de saúde. Preocupações com cloro e saúde começaram nos meados da década de 1960. Em um estudo, uma associação foi demonstrada que existe entre cloração e doença cardíaca, evidência de que foi, curiosamente, descoberto em Jersey City, o site do projeto Cloração Primeira Grande Escala. A gravidade da doença de coração entre pessoas com mais de 50 anos de idade correlacionada com a quantidade de água clorada que consumiram. Uma correlação estatisticamente significativa demonstrou que as pessoas com mais de 50 que não sofrem de doenças do coração beberão líquidos principalmente sem cloro de garrafas de água, ou água fervida. Cloro é liberado como um gás quando fervido. Piscina com água clorada e aquecida, você não se sente mal. Por que será? Dr. Joseph Price, autor do livro Coronaris, Cholesterol, Chlorine, afirmou que o cloro é a causa de uma epidemia sem precedentes, doença que inclui ataques cardíacos e derrames. A maioria dos pesquisadores médicos foram levados a acreditar que era seguro, mas agora estamos aprendendo da maneira mais difícil que o tempo todo nós pensávamos que estávamos evitando epidemias de uma doença, estávamos criando outro pior. Após o início da cloração da água em 1940, a presente epidemia de problemas cardíacos e câncer começaram. Embora numerosos estudos foram realizados numa tentativa de descobrir como o cloro é um fator de cancro, pela investigação determinou-se especificamente que o cloro é um agente responsável. Leia, por exemplo, TPAT, RH Harris, SS Epstein, Água Potável e Mortalidade por Câncer em Louisiana, Ciência, volume 193, 1976, 55-57. A relação entre a doença cardíaca e água clorada ficou bem estabelecida, até as cobaias utilizadas nos testes determinou os efeitos de cloro através de evidências de aterosclerose ou da aorta ou obstrução do sistema circulatório. A remoção de cloro, em espaços confinados, como um chuveiro ou banheiro, às vezes podemos sentir o cheiro de cloro. Frequente exposição ao cloro gasoso, mesmo em baixos níveis encontrados durante as atividades normais, tais como o banho, pode reduzir a capacidade de transferência de oxigênio dos pulmões. Quando o chuveiro aquecido expõe a pele a uma grande quantidade de cloro diluído, o cloro tem um forte poder oxidante que acelerar o processo de envelhecimento da pele. Referências: Paul Caro, Water,
McGraw-Hill, 1993. R. Ragdunstayal, A Investigação Preliminar de Hidrocarbonetos Clorados e Fadiga Crônica. O Jornal de Medicina da Austrália, 18 de setembro de 1995, 163, 294-297. Patrick Flanagan, Elixir da Eterna, Você é o que você bebe, Flanagan Technologies, 1986. Colin Ingram, o livro Água Potável, Guia Completo para Água Potável, Berkeley, K. 10. Speed Press, 1991. Doug Pearson e Sandy Shaw, Life Extension, uma abordagem científica prática, New York, Warner. Livros, 1983, 260-261. Sanetaka Shirahata et al., Electrolyzed Reduced Water Scavenges Active Oxygen Species and Protects DNA from Oxidative Damage Biochemical and Biophysical Research Communications, 234,269-274, 1997. J.C. Stewart, Dos Perigos de Água Potável, Envirographics, 1990.